Quero compartilhar aqui algo a respeito do Evangelho, sobre uma série que estamos ministrando nas nossas reuniões dominicais e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Tá? Nós vamos falar sobre Atos capítulo 4, versículo 32, a partir do 32, nos atentando ali mais até o versículo 34. Nós observamos ali algo muito importante. A Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus tinham um só coração e uma só mente, e que não havia entre eles ninguém que tinha necessidade. A Bíblia diz que, versículo 34, que eles vendiam aquilo que eles tinham e repartiam com os mais necessitados. A série que nós vamos falar se chama Igreja Saudável. Uma igreja saudável, no contexto moderno, talvez seja bem diferente daquilo que nós encontramos no modelo bíblico, né, da igreja primitiva. E algumas pessoas podem até me dizer, mas isso era para aquele contexto, muitas coisas que a gente lê lá realmente no livro de Atos são coisas que se aplicam àquele contexto. No entanto, o que nós vemos no versículo 32, que as pessoas tinham um só coração e uma só mente, isso deve se aplicar a toda a igreja de Jesus e para todo o tempo. Isso não depende de contexto, isso deve ser aplicado em todo o tempo. Isso porque isso faz parte da característica que Jesus espera do seu povo. E é sobre isso que eu gostaria de falar, isso que eu compartilhei com as pessoas que fazem parte aqui do nosso grupo, e eu quero compartilhar com você. Observemos então que as pessoas que acreditavam em Jesus, observe que esse fato de ter um só coração e uma só mente, ele acontecia com as pessoas porque creram em Jesus. Crer em Jesus não é somente acreditar na existência de Jesus, é crer na mensagem de Jesus. Quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê no Evangelho, você passa por um processo de um novo nascimento, você passa a ser uma nova criatura. A partir de então, você começa a ter um coração que é segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz também que nós começamos a ter a mente de Cristo. Então todos aqueles que creem têm essa transformação na sua mente e no seu coração. E nós observamos lá que a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado, não havia entre eles ninguém que tinha necessidade de nada. É claro que o versículo 34 fala especificamente ali sobre alguns bens que eles vendiam e repartiam com as pessoas. Mas nós precisamos entender que a vida da igreja, e esse texto não fala somente disso. Observe que no versículo 32 diz que eles tinham tudo em comum. E quando eles diz tudo em comum, se refere principalmente a essa mente e coração. Havia uma unidade de pensamento, havia uma unidade de coração entre aquele povo. E era isso que chamou a atenção, como nós vemos no capítulo 2 do livro de Atos. E é sobre essa unidade de coração e mente que eu quero falar, e eu acredito que isso é parte fundamental de uma igreja saudável. Para que nós possamos entender isso, nós temos que olhar para como a igreja primitiva vivia e como Deus quer que nós vivamos nos dias de hoje. Observe que cada um de nós temos necessidades específicas. Apesar do nosso novo nascimento, ainda estamos em um corpo corruptível, vivemos em um mundo que é hostil ao cristianismo, vivemos em um mundo que é hostil ao servo de Deus, nós sabemos disso, que a Bíblia diz que o mundo nos odiaria por servirmos ao Senhor. Então, existem coisas em nossas vidas, não somente financeiras, como eu disse, talvez algumas pessoas nem tenham nenhuma necessidade financeira por ter uma condição aí mais abastada, vamos dizer assim, mas existem necessidades em nossas vidas. Quando nós falamos de necessidades, é algo que nos falta. E quando nós falamos disso, temos que olhar principalmente para dentro de nós. O que nos falta como pessoas, o que nos falta como discípulos de Jesus, o que nos falta em diversas áreas de nossas vidas. E certamente você encontrará algo em sua vida, como eu encontro na minha vida, que precisa, que eu careço, que eu preciso receber da parte do Senhor. Há um ditado que diz que ninguém é tão rico, falando aqui de todas as coisas, não somente do dinheiro, como esse é o foco desse vídeo, não há ninguém tão rico que não tenha carência de nada, e não há ninguém tão pobre que não tenha nada para oferecer. E essa é a realidade da vida da igreja. O Senhor escolheu o seu povo para abençoar uns aos outros. O termo uns aos outros ele é muito falado no Novo Testamento, e é assim que Deus espera que vivamos. Suportando uns aos outros, não suportar no sentido de tolerar, mas de ser suporte. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós perdoar uns aos outros, temos que edificar uns aos outros. E olhando para essas verdades que o Evangelho nos ensina, temos que nos lembrar daquilo que o Senhor nos deu como dons e talentos. Observe que Deus não quer apenas usar os seus recursos materiais, mas Deus quer usar a sua vida
para suprir aquilo que falta na vida de algumas pessoas. Os nossos dons foram dados para usar em prol das pessoas, em prol de pessoas que têm carência de algo. Por exemplo, nós vemos lá na lista dos dons, 1 Coríntios 12, por exemplo, o dom da palavra da sabedoria. Ou seja, Deus dá a capacidade a alguns pelo Espírito Santo de ter essa sabedoria como um dom que o Senhor dá. E esse dom é para ser usado para aqueles que têm carência de sabedoria. Então, se a palavra do Senhor nos diz que não havia necessidade nenhuma no meio do povo de Deus, é também porque o povo usava o seu dom para abençoar a vida uns dos outros. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, nós somos aquelas pessoas a quem o Senhor escolheu para manifestar a sua graça de maneira diferente na vida das pessoas. Como eu disse aqui a respeito dos dons, nós temos lá, por exemplo, dom de operação de maravilhas. Ou seja, você pode ser usado como instrumento do Senhor para que Ele haja de maneira maravilhosa na vida das pessoas, através do dom que Ele te deu. Nós temos a palavra da ciência, onde Deus, pelo teu Espírito Santo também, dá a pessoas consciência, o saber, da capacidade de ter consciência, ou ciência daquilo que ele só poderia alcançar através do Espírito Santo. Tudo isso também para abençoar outras pessoas. Partindo desse princípio, nós temos vários outros dons citados nas Escrituras, e todos eles nos foram dados, exceto um que nós vemos nas Escrituras, que fala que é para a edificação de si mesmo, mas não é só para isso, mas também para a edificação de outros. Então é que a Bíblia diz que às vezes é necessário que haja intérprete. Se haja intérprete é porque algo está sendo falado que é para o bem coletivo e precisa de um intérprete para poder entender. Então nós precisamos entender que o Senhor nos deu essa capacidade de sermos bênção na vida uns dos outros. Se nós entendermos o poder que há em nós, porque a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas temos dentro de nós um tesouro precioso. E esse tesouro vai suprir a necessidade das pessoas. Esse tesouro que vai nos impulsionar a fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, com o dom que Ele nos deu, com aquilo que Ele tem nos dado, da parte dEle, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, e assim nós vamos abençoar outras pessoas. Talvez você conheça alguém que é tão rico financeiramente que não tenha carência de dinheiro, mas saiba que você tem algo muito precioso dentro de você, como servo de Jesus, que você pode e deve oferecer às pessoas. Talvez você conheça alguém que não está doente. Ele não está doente fisicamente, mas ele precisa de um ombro amigo. Talvez ele precise de alguém que o console, ele precisa de alguém que o conforte, porque muitas vezes esse conforto ele não pode ser suprido por nada, a não ser uma boa relação de amizade e de irmandade. Deus escolheu o seu povo para ser esse instrumento dele. E quando nós entendemos isso, nós certamente seríamos uma igreja saudável. Não haverá entre nós pessoas que tenham necessidade alguma. Haverá dentro do corpo de Cristo um corpo saudável que é nutrido em todos os aspectos, porque o Senhor nos capacitou enquanto corpo de Cristo, como membros desse corpo, para abençoarmos a vida uns dos outros. E quando nós fazemos o contrário disso, quando nós não permitimos que o Senhor nos use, não permitimos que o Senhor nos impulsione em prol daquele a quem Ele deseja agir, nós estamos vivendo uma vida no corpo de Cristo enquanto igreja que não é uma vida saudável. Porque haverá dentre nós pessoas que têm carência de alguma coisa. Muitas vezes Deus vai nos usar de maneira que jamais esperamos. Nós precisamos buscar em Deus a consciência e a sabedoria para que nós possamos usar os nossos dons. Primeiramente, reconhecer os nossos dons e depois usá-los da maneira correta. Muitas vezes, isso foi citado aqui, quando ministrei sobre esse tema, muitas vezes nós temos o terrível hábito de julgar as pessoas. E dizemos assim: o fulano poderia ser melhor nisso. A irmã fulana poderia ser melhor nisso. A irmã ou o irmão tem dificuldade nessa área. E quando nós temos essa consciência, certamente que o Senhor nos mostrou algo, é para que nós possamos ser um agente de transformação. Mas nós escolhemos criticar, escolhemos julgar. E muitas vezes não escolhemos ser agente de transformação. Talvez muitas pessoas que estão ao nosso redor não estão vivendo da maneira que nós achamos, nem sempre esse nosso achar é o correto, quero deixar bem claro isso, mas partindo do princípio de que nós observamos algo que o Senhor nos mostrou, que precisa ser transformado na vida de uma pessoa, seja uma carência que ele tem de maturidade, de sabedoria, alguma carência que existe na vida dele. Se o Senhor nos mostra, se o Senhor nos dá sabedoria para entendermos isso, é porque o Senhor quer que nós,
o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, trabalhemos para que esse membro cresça e ele seja suprido naquilo que há uma falta nele, que há uma carência nele. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade enquanto corpo de Cristo. Nós não podemos mais viver como pessoas que vão às nossas reuniões litúrgicas apenas para cumprir rituais. Nós precisamos entender que uma das coisas mais importantes é a comunhão, é termos tudo em comum. Se você reconhece algo que falta na vida do seu irmão, e certamente nossos irmãos reconhecem algo que falta em nós, é porque o Senhor espera de nós que a gente supra isso na vida uns dos outros. E Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, pelo Espírito Santo, pelos dons que Ele nos deu, para que assim possamos fazer. E assim certamente seremos uma igreja saudável, seremos uma igreja que realmente cumpre o seu papel na sociedade, que é uma igreja relevante no seu lugar ali onde está instalada, é uma igreja relevante no país, é uma igreja relevante na cidade, porque realmente está cumprindo o seu papel. Mas um corpo doente, enfermo, um corpo que tem deficiência de algum nutriente, ou talvez de algo que é realmente importante para a sua vivência, ou para a sua ação, vamos dizer assim, do corpo, essa igreja, esse corpo, vai ter dificuldades em cumprir o seu papel. Mas nós sabemos que o Senhor nos ensina que, no meio do seu povo, não deve haver carência de nada. Todos temos que ter as coisas em comum, a partir do princípio de um só coração e uma só mente. Se o meu coração é um só com o seu, porque o Senhor nos deu um novo coração e um coração igual ao dele, tanto a mim quanto a você, nós precisamos entender que se você está sofrendo por carência de algo, e Deus escolheu a minha vida para te suprir. E se eu tenho sofrido com a carência de algo, Deus se escolheu para suprir essa carência em minha vida. E assim nos fazer um corpo saudável, um corpo que glorifique ao Senhor, um corpo que mostre que realmente nós somos aquela igreja descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 23. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles a quem o Senhor habita. Nós somos habitação daquele que supre tudo em todos. E se Ele habita em nós, e Ele supre tudo em todos, Ele quer usar a nossa vida para suprir as necessidades, carências de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa mensagem cause impacto no seu coração, como causou no meu, e nos desperte para vivermos o que é realmente ser igreja. Ser igreja não é cumprir ritual, ser igreja não é ter um lugar específico para você fazer as suas reuniões semanais, ser igreja é viver em unidade e comunhão, assim como o Senhor nos elegeu para que possamos viver. Que Deus abençoe a sua vida, faça de você uma pessoa consciente dos seus dons e dos seus talentos e que também te capacite a exercer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E assim certamente as pessoas ao seu redor vão ser pessoas melhores, porque o Senhor usará uns aos outros para nos edificarmos, nos fortalecermos e para nos fazer mais que vencedores. Amém? Se você tem o desejo de fazer parte de uma comunidade de fé, procure uma igreja mais próxima à sua casa. Se você precisa de ajuda para encontrar um grupo, você pode, tanto na sua cidade, fazer uma visita aos bairros, fazer um tour, vamos dizer assim, procurar uma igreja. Mas se você precisar de uma ajuda muito mais específica, você pode nos procurar. Nós estamos à disposição, temos nossas reuniões dominicais, onde você vai ser bem recebido e vai ser acolhido no meio do povo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e nos faça uma igreja saudável. E fique ligado que vai sair outros vídeos sobre essa série, que assim possamos nos tornar uma igreja saudável mais e mais, por intermédio daquilo que a palavra produz no nosso coração. Amém? Deus abençoe.